Boa noite, Rafa, bem-vinda. Amina, que coisa boa. Tá tão tarde para você aí em Portugal, amiga. Você tá acordadona? Que prazer receber você, Amina. Muito obrigada. Cara, que legal isso. Eu tô com uma amiga na Austrália. Quando a gente conversa também, ela já tá no dia seguinte. É muito legal, Amina. Que prazer rever você. Boa noite, Rafa. Obrigada pela presença, querida. Minha doce amiga Evelyn, que delícia ter você aqui. Obrigada. Ah, Mina, eu sei que você veio dar só um alô, você está liberada, já recebi seu alô, muito obrigada. 1 hora da manhã em Portugal e você entrando aqui. Quanta honra, estou me sentindo muito honrada, muito obrigada. Cristiane, minha negra linda. Cristiane já soube do meu convite, Deise já falou para vocês? Pensa aí. Pois é, Amina, essa minha amiga que mora na Austrália, ela fala comigo direto do futuro. Toda vez que a gente fala, eu fico feliz, porque eu sei que o dia de amanhã vai existir, entendeu? Ai, que legal, gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente dá sempre esse minutinho aqui inicial, daqui a pouco eu vou chamar minha convidada, que já falou que está à disposição. Vou chamá-la já já. Ah, recebi uma indicação da Luana. Olá, Luana, a gente não se conhece, mas a gente vai se conhecer. Recebi uma indicação fortíssima sua. Quero ter o prazer, a honra de te receber. Oi, Rodolfo, senti sua falta na terça-feira no Cresça. Bem-vindo, bem-vindo. Estou muito feliz com esse projeto que a gente está começando hoje e também estou muito emocionada. Então, me ajudem aí com os coraçõezinhos e boas energias, né? Que é pra gente conseguir fazer uma coisa bacana e que perdure para o bem, perdure para fazer bem, né? Olá, Yasmin, querida. Ó, Luana, cuidado, porque essas amigas são muito corujas. E aí elas falam bem porque são amigas, hein? Se eu fosse você, confiava muito não. Então, gente, que legal. Eu vou então contar para vocês o início dessa história e daqui a pouquinho eu vou convidar a minha convidada, que já está aqui a postos, e ela vai entrar aqui triunfalmente, né, para eu fazer a abertura. Mara querida, meu beijo enorme, minha gratidão para você. Obrigada por vir. Mara vai estar com a gente também, eu estou mega feliz com isso. Muito obrigada. Então, aqueles primeiros 3 minutinhos, bacana. Então, vou contar para vocês o que aconteceu para a gente criar o Vozes Negras Enegrecer. Eu estava numa dessas noites de quarentena, né? Eu normalmente durmo bastante tarde, eu não sou uma pessoa diurna, né? Dizem que eu sou notívaga mesmo, mas eu acho que eu sou vespertina, porque lá para as 2 e pouca da manhã eu já começo a ficar bem para dormir, é o melhor, para deitar, né? Então eu produzo muito melhor à noite. Então quando passa de 9 horas da noite eu já começo ou a fazer alguma coisa minha que eu preciso muito fazer e preciso de silêncio e tal, ou eu procuro coisas para ouvir e para aprender. E eu estava passando por uma live e tinha um conhecido meu chamado Felipe dos Anjos, é um pastor lá em São Paulo, que eu conheci aqui no Rio, através do pessoal da Igreja Batista do Caminho, e ele estava fazendo uma live, e eu entrei nessa live para ver qual era o assunto. Ele estava conversando com uma mulher que estava muito emocionada, e a emoção daquela mulher já me deu aquela impactada. Eu falei, nossa, deixa eu ver que papo é esse, né? Por que essa pessoa está assim tão emocionada? E essa mulher falava do sonho dela, de ver outras mulheres negras sendo convidadas para fazer coisas, e não sendo preteridas, né? Sendo convidadas para atuar nas coisas, nas ações, nos eventos, nas lives, né? E nesse momento que ela estava explicando sobre isso, ela puxou a mãezinha dela para perto da câmera e falou, eu quero dar voz para mulheres como essa aqui, minha mãe, que são mulheres maravilhosas e que não são honradas por esse mundo afora. Aquilo me impactou tão profundamente, me falou tão forte ao coração. E na sequência ela falou, eu desafio as mulheres que estão aqui, as pessoas que estão aqui, para buscarem nas suas redes sociais quantas negras tem na sua rede social, né? Quantas mulheres pretas tem na sua rede social e mais, quantas vezes você deu voz a essas mulheres.
E eu parei e falei, nossa, eu fiquei quase 20 anos da minha vida ajudando meu pai numa congregação. Nossa congregação era uma congregação de negros, tinha duas famílias brancas e todo o nosso grupo era de negros. E isso nunca foi uma questão para mim, nunca achei isso a mais ou a menos. Então eu falei, gente, isso é tão comum para mim que eu nunca fiz essa avaliação, mas deixa eu ver isso, eu vou ver isso agora. E comecei a ver, olhar, comecei a rever minhas amigas e outras pessoas que eu havia conhecido e me senti desafiada com a proposta dela. E a partir disso nasceu o Enegrecer, que depois, conversando inclusive com ela e com outras colegas, se transformou em Vozes Negras. Para daqui mais um tempo, depois que a gente curtir bastante essas mulheres maravilhosas, a gente convidar os homens também para participar. Então ele nasceu e está aqui hoje, e eu quero convidar a nossa a minha, e para várias de vocês que eu já convidei também, para estarem aqui com a gente, contando as suas histórias, aliás, contando as histórias e contando o que quiser. Ei, Luciana, muito bem-vinda, chegou, Obrigada. chegou um dia, que bom, você está muito linda. Nós combinamos, né? Porque eu tô meio aqui de bordozinho também, ó, que delícia. É, Então, gente, essa é a Luciana Lima, e ela foi a pessoa que estava chorando naquela live do Felipe e que me emocionou com sua lágrima, me emocionou com a sua mãezinha, e que através das suas palavras, de alguma forma, eu também me senti desafiada a ver isso. Fui ver, e como eu aprendi com os meus amigos lá da IBAB, que eu amo muito, que não era só para ficar na esperança de um dia fazer alguma coisa, eu fui esperançar, botei a mão na massa e comecei a pensar nisso, e nasceu esse projeto, e eu já comecei a chamar amigas, e eu vou dizer uma coisa para vocês, graças a Deus, eu estou numa felicidade tão grande, eu só tô, as minhas amigas próximas que virão para setembro, a gente conseguiu as quartas todas de julho, de agosto, e eu já estou lá em 16 de setembro, e tem as amigas que a Luciana me indicou, a Thalita já está com um dia, falta a Débora, falta mais uma outra que você me mandou, enfim, a gente vai encher as quartas-feiras dessas mulheres lindas, porque elas têm muito para contar. E como eu falei para vocês, elas estão sendo convidadas para falar sobre o que elas quiserem. E a Lu trouxe um tema que ela escolheu e ela vai começar a conversar com a gente e eu vou combinar uma coisa então com vocês. A gente vai ouvir a Lu e à medida que vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram fazer, vocês vão colocando aqui, eu vou tentar ir selecionando para que ela continue na linha de raciocínio dela e aí a gente combinou de dar um breakzinho de vez em quando para eu colocar ou algumas perguntas ou mesmo algumas coisas que a gente queira entender um pouco melhor, se houver isso. Senão a gente vai ouvindo e a gente vai curtindo. Luciana, bem-vinda. Né? A gente está começando. Eu obrigada. espero que daqui a alguns meses a gente converse e eu diga para você assim, Luciana, estão vindo 300 pessoas nessa live das quartas-feiras. Que a gente consiga isso, não por conta de visibilidade, mas por conta de respeito, carinho e por conscientização dessa necessidade. Esse é o meu grande sonho também. Bem-vinda, Lu. Fique à vontade. Obrigada, obrigada. É uma alegria, né, a gente fazer essa troca. É, e é muito bom a maneira como a gente se conheceu, né? É, e é uma fala que não foi planejada, né? E assim, eu nem queria participar, porque às vezes é complicado a gente falar algumas coisas, né? E a gente está em construção também, né? A gente não sabe de tudo, a gente está construindo, a gente está aprendendo, né? É uma troca, né? Então, quando você convidou, é, o assunto que a gente estava falando, eu fui pesquisar um pouquinho e a gente se deparou com a equidade racial, né? Que quando a gente pensa em equidade racial, a gente pensa em igualdade de condições, né? Normalmente a gente não quer que o outro seja tratado de igual, porque todos nós somos diferentes, temos gostos diferentes, né? A equidade racial, ela é uma ajuda e um auxílio para que as coisas sejam igualitárias, de maneira que aquele que tem menos e o que tem mais, o que tem menos receba mais ajuda para que ele possa estar numa condição digna de estar
seja no mercado de trabalho, de igual para igual, falando com aquela pessoa, com iguais oportunidades, né, com iguais investimentos, né, e a gente entende pela nossa história, né, que muitas vezes nós que somos mulheres negras, nós somos preteridas, né, nós não somos escolhidas, não se faz investimentos, muitas de nós são silenciadas, né? E aí eu estava naquele dia e eu sempre lembro, né, da minha mãe, né? Sempre lembro dela. Por quê? Porque ela é o meu referencial, né, de mulher. Teve a mim e a minha irmã, a Elizabeth, eu sou a mais velha, né? E ela nos criou, né? Nós duas, sozinhas. E é um retrato, assim, a perder de vista as mulheres negras que são mães, né? E que criam, que educam seus filhos sozinhas, né? A gente tem ajuda, é claro, né? Um parente ou outro, um amigo ou outro, mas as mães, elas são, as mulheres negras, a maioria, muitas mulheres são mães solo, né? E graças a Deus que eu tive uma mãe que ela é muito guerreira, né? Ela não desistiu de nós, né? Com toda a dificuldade, né? Criou a mim, criou a minha irmã. E eu, para mim, ela é um referencial de muita resistência, de uma mulher que aprendeu a ser forte, porque a gente é fraca, né? A gente tem as nossas vulnerabilidades, mas a gente precisa, a gente é obrigada a ser forte, né? E a gente chora, a gente tem dificuldades, a gente quer alcançar coisas, e a gente não é essa fortaleza, né? A gente tem o direito de chorar, a gente tem o direito de pedir ajuda, né? A gente gosta de receber conselhos, de estar com as nossas amigas, né? De fazer, de criar vínculos, né? E na sociedade que a gente está, a gente tem, como mulheres negras, a gente tem dois agravantes, né? Porque além de nós sermos mulheres negras, a gente luta e enfrenta o racismo, o machismo, né? Tem todas as mulheres, né? As mulheres brancas enfrentam o machismo. Nós enfrentamos duas problemáticas, que é machismo, racismo, né? Então, é duas colunas abaixo. Então, assim, é uma situação em que muitas vezes não é vista, né? É colocada num lugar de invisibilidade, né? Porque quando você não toca no assunto, quando você não conversa, você está colocando esse assunto, você está sendo apoiando um assunto para que ele fique invisível, que ele não seja tratado, que ele não seja refletido, que ele não seja discutido, estudado. Então, isso não vai mudar nunca. Por quê? Porque ninguém mexe naquele assunto ali, ninguém se esforça para fazer ou falar ou saber o que está acontecendo. Então, ele vai sempre existir ali, bonitinho, ninguém mexeu nele. E aí continua, ano sai ano, e a invisibilidade é uma coisa que a gente carrega para onde a gente vai, né? Então, a equidade racial, ela tem um traço histórico, né? Que é necessário que a gente comece a praticar para que as pessoas, todas as pessoas, não só as mulheres negras, mas todos que são colocados à margem, que são neutralizados, eles possam ter justiça. Justiça. E a justiça não é apenas o que o outro faz contra mim, não. É justiça no sentido dele ter uma vida digna, né? Dele ser percebido. Nós pensamos, nós somos mulheres inteligentes como todo mundo, né? Então nós pensamos, falamos sobre outros assuntos, e nesse momento em que a gente está vivendo, né? Em que o racismo ele está sendo pauta de algumas conversas, eu espero que sim também, né? Mas está sendo assunto em algumas rodas de conversa, e que não fique só nesses assuntos de roda de conversa, mas que a gente possa conversar com ele com as nossas amigas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, que possamos ler, né?
pessoas que falem sobre isso para a gente entender e compreender e saber melhor lidar com isso, né? Então, assim, Verdade. esse primeiro momento eu queria deixar para a gente pesquisar, para a gente refletir sobre essa questão de equidade racial e na tentativa da gente explicar que a humanidade ela é diversa, sim, ela tem vários talentos, uns mais, outros menos, e que de repente tem um grupo que é colocado sempre no lugar subalterno, sempre no lugar que é anulado. A gente é maioria, mas nós somos minorizados, sabe? E aí que a gente possa refletir, né, se permitir conversar, se permitir dialogar sobre essa questão. E a equidade, ela é interessante porque ela promove e cria uma resiliência. Porque quando você está na sociedade e que você é afetado pelas injustiças da vida, a equidade, quando alguém puxa você, ela te dá dignidade, né? Ela puxa você de modo que você continue ali na sua luta, fazendo o seu corre, mas ela te dá esperança de continuar, não desistir, né? Então, assim, se a gente precisa de ajuda e a gente pede socorro ou estende a mão e alguém nos puxa, né, nos dá um suporte, nos dá uma ajuda, a gente é resiliente. Tem problema, tem dificuldade, a gente está vulnerável, mas alguém nos ajudou, alguém veio com a gente e a gente consegue respirar um pouco, né? Tá ali Entendi. nadando no mar, sobe na superfície, respira um pouco, volta de novo para a batalha, né? E isso é feito em comunidade. Isso pode ser feito em comunidade. Se a nossa consciência é uma consciência de coletividade, porque eu sozinha não vou chegar a lugar nenhum. E nossa sociedade, ela é composta de indivíduos que formam culturas, costumes e juntos nós construímos a vida. Nós vivemos a Exatamente. vida, nós experimentamos a vida, né? E É verdade. se eu vou mal, o outro também vai mal, Uhum, uhum. entende? E a gente está tendo essa noção agora com essa pandemia, né? Porque aconteceu em algum lugar, aconteceu no outro lugar, todos nós estamos agora sendo influenciados por esse momento que a gente está vivendo. Então, assim, essa noção de que se tudo bem que eu tenho a minha vida, mas se eu me preocupo comigo e só comigo, quando o outro está mal, eu vou ser atingida também, sabe? Isso vai afetar a minha vida de algum modo e de alguma forma. Então, a postura e a iniciativa de sermos coletivos, de sermos comunidade, faz toda a diferença. Nós mulheres, a gente tem um mito que a gente é muito concorrente, que a gente é inimiga uma da outra, que a gente não se ajuda, que a gente fica disputando. E eu não acredito nisso. Na minha vida que eu construo, eu, assim, renego qualquer indício em que me coloque contra a minha amiga, contra a mulher branca, contra a mulher preta. Eu renuncio qualquer atitude de estar numa posição de que a outra é uma ameaça para mim. Entende? Perfeito, perfeito. Eu não aceito isso de jeito nenhum e ninguém vai me colocar dentro de um rótulo e dentro de uma caixa em que eu tenho uma mulher que pode ser minha amiga, que a gente pode construir muita coisa junto, aprender uma com a outra como minha inimiga. De Perfeito. jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, quando a gente fala sobre as mulheres negras e a gente fala da voz das mulheres negras, é que a gente entende que a gente está numa posição 2 degraus abaixo e que a gente é possível conversar, né? Uhum. E eu tenho amigas brancas, uma das minhas melhores amigas é branca, tenho amigas negras maravilhosas também, que são minhas amigas, que eu aprendo muito com elas. Quando eu vejo que há algum indício, alguma coisa, eu venho cá, senta aqui, vamos conversar, né? Muito Porque a gente legal. está nessa vida para fazer parceria. Também Parceria. acho. Eu não vou perder tempo
discriminando as minhas amigas, sejam elas brancas ou negras. Eu não vou perder tempo não ajudando uma amiga, uma mulher que me pede ajuda, seja ela qual for, qual a religião que ela Uhum. seguir, qual a opção sexual dela, se ela é branca ou preta. Não, ela é um ser humano para mim, como Perfeito. eu, né? Lu, E a gente está aqui para construir laço, para é construir verdade. amizade, todas nós. Eu queria destacar duas coisas importantes que você colocou, e associar com que a minha amiga, uma amiga negra linda que eu tenho também, já fizemos algumas bagunças juntas na live, Gessilda Esteves, uma mulher incrível que vai falar também com a gente, só que eu estou deixando ela mais para depois de setembro ainda, porque a gente já vai ter outro encontro dia 19 de julho, e a Gessilda tem uma história muito bacana também. Ela escreveu aqui que quando você falou sobre essa questão do lugar que se coloca a mulher negra, né? E ela falou, não é só colocado, não, como subalterno, ele é colocado lá e é considerado como normal, né? E você falou sobre resiliência. E assim, é impressionante como a gente acha que de repente vocês têm que ser resilientes e resilientes e resilientes e a vida toda resilientes. E aí eu fico perguntando, gente, qual é a capacidade que esse povo tem de sofrer pressão, voltar para o normal, sofrer pressão e voltar para o normal. Como assim, sabe? A gente precisa acordar e dizer assim, gente, pelo amor de Deus, resiliência tem que ter um momento de que a gente ajude esse povo a não tomar a porrada tão forte, porque essa resiliência é histórica, né? É assim como se vocês Sim. lutassem contra o mundo o tempo inteiro, como vocês precisassem ser resilientes 100% do tempo. Assim, toma porrada quando vai pra rua, discriminação é a forma de olhar, é um que te acompanha, é outro que já desconfia, não sei o quê. E eu fico imaginando que deve ser um verdadeiro terror, um verdadeiro inferno viver dessa situação. E tem gente que acha que isso é normal, que seria esse lugar aqui que a Gessilda colocou, tipo assim, não sempre foi assim, eles já estão acostumados, então assim, não é mais para ser assim, não pode mais ser assim, já passou do tempo de não ser assim, né? E é o que você está falando, é Uhum. coletivo, se um sofre, todos sofrem. Então assim, tô contigo nesse pensamento, muito legal. Vamos lá. E assim, é um processo, essa questão da gente não viver mais nesse lugar e da gente ter atitudes práticas, né? Porque a questão das mulheres negras com o racismo não é só ofensa, não é só chamar o outro de macaco, não é só dizer cor de jambo. E assim, as outras pessoas têm até uma dificuldade de chamar a mulher negra e de preta, porque acha que é ofensivo, mas o racismo não está só nisso, é na estrutura. É na estrutura. Como se dá isso? Por exemplo, um dos exemplos que eu citei naquela conversa foi um simples. A gente sabe que a questão é muito mais profunda, mas para a gente entender, eu gosto muito de colocar nossa vivência, práticas que a gente pode, de repente, estar fazendo, e isso são práticas racistas, né? Então, a gente faz alguns questionamentos, por exemplo, eu conheci, estava lendo uma reportagem, um artigo de uma mulher que ela era juíza dos Estados Unidos. E ela viu que na profissão dela, ela não tinha nenhuma, ela olhou assim, não tinha nenhuma mulher negra. Ela é branca, né, juíza, e ela começou a observar ao redor dela. Ela falou, gente, cadê as juízas pretas? Porque, na maioria dos casos, sempre são a população pobre, e a população pobre são, em sua maioria, negras, pretas, e aí, e essas pessoas estavam sendo julgadas por juízes brancos, juízas brancas. Sabe o que é que ela fez? Ela falou, eu vou precisar fazer alguma coisa, eu vou ter que me mexer. Ela começou, depois eu posso até te dar, enviar para você colocar na descrição, para o pessoal pesquisar também. Ela fundou, fez uma ONG em que ela bancava os estudos de mulheres que gostariam de ser juízas. Uau, E ela só abriu, ela sendo uma juíza, uma mulher branca, e ela só abriu essa ONG para estudar só mulheres pretas. Ela falou: maravilhoso. não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, esse exemplo que eu estou citando é um, mas assim, o que nós aqui no Brasil, né, podemos fazer? Uma coisa que me chamou a atenção foi que nos Estados Unidos tinha muita gente branca protestando, fazendo manifestação com as pessoas pretas. Tinha muita gente branca. Tinha muitas mulheres É brancas verdade. fazendo isso. E assim, a gente viu essa explosão porque foi filmado.
foi visto. Mas aqui no Brasil, por que, que a gente não vê esse tipo de solidariedade, de sororidade na prática? Né? E assim, a gente se incomodar. Eu falo sororidade? Falo. Mas como eu pratico esse conceito? Como eu faço? Um dos exemplos é, se alguém está assistindo a gente, acompanhando o nosso diálogo, e na sua rede social, Instagram, ir lá ver as pessoas que você está seguindo. Se você é branca, que pessoas você está seguindo? E eu não estou falando isso num tom de acusação, porque todos nós Sim, estamos em construção, a gente claro. está aprendendo, e eu também fiz esse exercício, e eu tomei um susto, por quê? Porque as pessoas que eu estava seguindo, a maioria não tinha gente preta. Você vê como é uma coisa estrutural que se naturaliza e a gente não percebe. Não percebe. A gente não percebe. Então eu fui lá fazer esse exercício, porque assim, se eu tenho escolhas que são muitas vezes inconscientes, minhas atitudes no dia a dia serão semelhantes, né? Serão semelhantes. Por exemplo, eu não vou ter um amigo preto, eu não vou ter uma amiga preta, eu não vou Aham. convidar uma amiga para ir num restaurante, eu não vou em aniversário de gente preta. Entende? Quantos Uhum. aniversários eu fui? Quantos presentes eu vi? Não, eu vou comprar para essa minha amiga um presente para ela. Eu vou fazer um bolo para ela. Por quê? Porque a gente está sempre no mesmo nicho de pessoas semelhantes a nós, né? Por que, que a gente comemora tanto a Maju, por exemplo, tá no Jornal Nacional? Por que, que a gente comemora? Porque para a gente isso é tão importante? Porque a gente não se vê nos espaços. Sim. A gente não se vê nos espaços. A única pessoa, passou mais de 20 anos, a única pessoa negra que tinha numa emissora de TV popular era a Glória Maria. Uma Por pessoa muitos durante anos. anos, Anos e anos. anos. E nós somos muitas. Nós somos muitas, nós somos 50, mais de 54% da população brasileira são constituídos de negras, de mulheres negras, homens negros. Onde nós estávamos? Né? E assim, se você tiver, depois que a gente sair desse confinamento, tudo talvez volte, né, a gente a frequentar alguns ambientes, como teatro, Sim, claro. tem alguns lugares que são bem elitizados. Você vai em algumas faculdades, você vai ver uma, duas pessoas pretas, Professores. os Professores. Na professores, academia tem muito pouco. academia. Aí você vai ver a Academia Brasileira de Letras. Vai lá olhar quantos negros tem na Academia Brasileira de Letras. Entende? Quantos médicos são pretos, né? E a gente já viu, assim, casos de que um médico, né, negro, um homem chegou no hospital, estava com uma faca, e aí o médico foi atender ele. Não, pelo amor de Deus, chama o médico, chama o médico, chama o médico. Por quê? Porque as pessoas estão naturalizado na mente dela que um negro não pode ser médico. Aham. E a pessoa chama o médico, não, mas eu que estou aqui te atendendo, eu sou um médico especializado nesse trauma que você está apresentando. Eu posso cuidar de você. Não, 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 chama o médico, chama o médico, chama o médico, né? Eu tenho uma amiga também que ela foi frequentar um clube, né? E o segurança falou assim: olha, a senhora não pode passar. E o filho dela é loirinho. O filho dela é loirinho, que ela é casada com uma pessoa, um homem branco. E o filho dela saiu loirinho. E ela é mais ou menos da minha cor. E o moço falou: só pode entrar com os pais, né? E ela era a mãe da A mãe. criança, Aham. né? E assim, por quê? Porque se naturalizou a gente sempre em lugares subalternos, né? Se você vai no mercado, quem é o gerente é uma pessoa branca, mas a pessoa que está cuidando da prateleira é preta. Se você vai num escritório de advocacia, os advogados são a maioria branca, mas quem está limpando e está na copa é a pessoa preta. Se você vai num condomínio, todos os moradores do condomínio são brancos, mas quem está na portaria, quem está na segurança é gente preta.
Entende? Então, assim, Aham. isso, gente, é todo santo dia. A gente não E tem sempre sossego. foi, né? E sempre foi assim. Sempre foi. E É essas coisas todo nunca santo foram dia. tão e nunca É foram todo tão santo dia. levantadas assim, né? Eu fico impressionada. Eu conversei com você ontem um pouquinho, que o fato de eu ter nascido e sido criada numa igreja que era muito amorosa, a igreja sempre tem, ó, pelo menos, a postura amorosa, né? A prática a gente vai vendo quando vai convivendo, mas a postura amorosa. Depois meu pai foi para uma congregação, eu fui ajudá-lo e a nossa igreja era toda, a nossa igrejinha começou com 6 pessoas, quando a gente saiu tinham 100 membros, organizamos em igreja e tudo, mas a nossa igreja é uma igreja negra. Quando eu conheci meu marido, nos primeiros meses de namoro, a gente ainda não tinha conversado sobre tudo. Uma vez a gente foi numa festa, daqui a pouco veio um cara enorme, grande, muito, muito negro, negro retinto, abraçou e eles se beijaram. Eu falei, Beto, quem é? Meu primo. Eu falei, como seu primo? Como assim seu primo? Aí fui conhecer a história, porque a avó do Beto, olha só, a avó do Beto é a geração ainda antes da minha sogra, que já está com 86 anos. Então, a avó do meu marido, quando perdeu o primeiro marido, com quem ela teve 2 filhos, a minha sogra e mais um, ela se casou com um negro muito, muito retinto, assim, negro mesmo, e teve mais 3 filhos. Então ele tinha 5 bem escurinhos, ela tinha 2 bem branquinhos, e eles tiveram 3 que saíram na sua cor, mais um pouquinho mais clarinhos, né? E os 8 se davam muito, 8, não, quase 10, né? Se davam muito bem. E eu já estava acostumada com a minha congregação, com todo mundo negro, a maioria negra, e a família do Beto era assim, a gente se encontrava, esse aqui é meu tio, e aqui, aquele ali é o irmão da minha mãe, e bem negro. Então, assim, quando os meus filhos cresceram, foram para a faculdade, começaram a me dizer o que os amigos sofriam, eu confesso para você, Lu, que eu tomei um choque, porque para mim isso não era uma realidade. E aí eles começaram a me mostrar o que eles viam, o que eles ouviam. E eu comecei a perceber que, inclusive, a tecnologia nos deu essa possibilidade de enxergar coisas que a minha geração está enxergando agora, se quiser enxergar, porque tem gente da minha geração, eu estou com 56 anos, tem gente da minha geração que ainda não quer enxergar, ainda acha que não é nada disso, que é mimimi. É mimimi o caramba, é mimimi porque não está na pele da gente, não é a gente que sofre todo Uhum. dia. Então isso que você está falando é muito real e isso vinha há muito tempo. Eu acho que já passou mesmo da hora da gente levantar essas bandeiras e dizer para as pessoas, olha só, é isso, ouve aqui a Luciana, ouve essa turma toda que a gente vai trazer aqui, porque precisa mesmo disso, é urgente. Sim, e a nossa postura, quando a gente começa a entender que existe isso, que existe um silenciamento, existe uma invisibilidade, eu, como mulher negra, entendo que a minha luta não é só minha, né? É sua, que está nos Sim, convidando, é das pessoas que estão acompanhando a gente nesse bate-papo. E eu acho que a gente precisa não é uma questão só utópica mesmo, né? Mas assim, na prática, a gente começar a ter ações efetivas para minimizar. A gente não vai sim. mudar do dia para a noite. Mudar, transformar, leva um processo, né? O processo é longo, mas assim, existe um processo, a gente precisa respeitar as fases do processo, mas que a gente tenha uma postura de continuidade, continuidade, se perguntando o que eu estou fazendo de verdade, na prática, para que isso mude, né? Então, assim, eu é, tenho amigas brancas que eu amo de paixão, são minhas amigas, né? São minhas amigas que são confidentes, são amigas que a gente sai junto, vai na praia, a gente se diverte e a gente, por um momento, deixa de lado essas questões que não são nossas. É um sistema que está estruturado tal. Então, assim, a minha sugestão e eu incentivo as pessoas que nos acompanham, que nos ouvem, na prática, a fortalecer a amizade, o relacionamento entre as pessoas, independente da sua Aham, raça, independente da sua cor, porque é raça, porque foi criado esse termo raça, que nem era para existir, né? Todos nós somos sim. seres humanos e tal, mas a questão da raça foi criada para classificar mesmo. Classificar. E classificar, no caso,
o ser humano, a pessoa preta, classificar ela como inferior, né? Por isso que foi criado esse termo raça, né? E existia uma raça superior. Então, assim, muitos, assim, quando eu estou com as minhas amigas, eu incentivo bastante. E é um processo, gente, que é melhor ser feito com amabilidade, com amor, com muita paciência, porque é uma Uhum. construção nossa. Todos nós estamos construindo isso, né? Então, assim, o que que eu posso fazer, Luciana? Olha, se você, no seu ambiente, no seu emprego, por exemplo, se você é empreendedor, se você trabalha numa grande empresa e você olha, observa e vê onde estão os pretos e de alguma forma você consegue ajudar, de alguma forma prática você consegue indicar, que seja feito, né? Que você possa indicar, que você possa ajudar uma pessoa que está querendo fazer uma faculdade, né? Que você veja pessoas na sua roda de amigos e você converse com seus amigos brancos. Gente, a gente não tem pessoas pretas na nossa roda de amigos. Por que que a gente não tem? Por que que eles não estão aqui? Por que que elas não estão aqui? Isso é uma ação simples, É, né? É uma ação é fácil. simples. É uma ação fácil. Por que que nos jantares de ano novo, por que nos nossos aniversários a gente não tem um amigo, a gente não convida os amigos? Por que que eu não posso entender como é que a pessoa que gosta de um pagode, de um samba, por que que eu não vou lá apreciar aquilo que é o gosto daquela pessoa? Entende? A gente não Uhum. está pedindo para a pessoa agora mudar, eu não gosto de pagode, vou ter que gostar de pagode. Não, não, de jeito nenhum. Você vai se solidarizar, você vai agir de modo a trazer aquela pessoa para o seu ambiente e você ir para o ambiente daquela pessoa. Não, não são assim as relações? Não é Exatamente, assim que a gente exatamente. desenvolve as relações? Mas para isso a gente precisa ter essa iniciativa, né? Essa motivação. Ler autores negros, autoras negras, né? Por exemplo, eu não sei como é a biblioteca do nosso pessoal aqui, né? Não sei como é que o pessoal tem livros ou não tem. Mas, por exemplo, tem muita gente que escreve, ó, esse aqui, por exemplo, da Michelle Obama. E aqui Aham, ele tá dizendo aqui, ó, a primeira dama da esperança. certo. Fala sobre esperança das mulheres negras, que a gente pode ter esperança. Eu tenho esse livro aqui, ó, esse daqui eu adquiri de presente. E é Uhum. uma mulher que ela escreveu o New York Times, que diz assim, por que eu não converso mais sobre raça? É da Gabi Oliveira, criadora do Bacana. canal de Pretas. É a apresentação dela. Então, assim, é um best-selling. Não sei se as pessoas têm autores negros que ela lê. Esse aqui, ó, eu adquiri, foi um presente que eu ganhei, e é Aham, do Desmond Tutu, e se aham. chama O Livro do Perdão. Eu vou fazer aniversário agora, dia 16, então eu já ganhei o presente. Ah, que linda. Parabéns desde É, já. obrigada. Assim, tem vários autores, assim, livros maravilhosos. Esse aqui, ó, Escritores negros, né? Escritores autores negros. negros, esse Autores aqui, negros. ó, esse aqui Aham. se chama Racismo Recreativo. Tá vendo? Muito bom. Legal. O Legal. autor é o Adilson Moreira, né? É da coleção de Feminismos Plurais, que a coordenação é da Djamila Ribeiro. Tá vendo? Tá, tá. Aham. Então, assim, ter acesso a essas literaturas, ter acesso. Olha, gente, é tão assim que os desenhos não têm personagens negros, meninas negras nos desenhos para as nossas crianças. Olha como a gente está criando as nossas crianças. E há Você muito vai numa, tempo também. você vai Isso há numa muito tempo também. prateleira de supermercado de bonecas, você vai olhar assim, a maioria das bonecas são de tom de pele clara. E as negras que foram criadas têm pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, né? Então isso existe, isso não é teoria, isso não é mimimi, isso não é uma pessoa que vive amargurada reclamando da vida, não é não. Isso é uma realidade que precisa ser mudada. É o Nós dia a somos dia de seres vocês. humanos.
É o dia a Nós dia somos de os seres vocês. humanos. E assim, outra coisa muito importante, gente, eu sei que o mundo é ruim e a gente também não tem que ser alienado. Eu sei que tem problema para a gente resolver, eu sei que tem coisa para a gente correr atrás, mas é uma coisa que eu queria assim para as minhas amigas, assim, para vocês que estão acompanhando o nosso papo, não vamos perder de vista o amor. Eu sei que tem muita violência, eu sei que tem muita gente fazendo coisa injustiça, tem gente com um caráter que só Jesus na causa, mas assim, tem coisa boa. Às vezes a gente só vê as coisas ruins, ruins, ruins e perde de vista sermos generosos, bondosos, afetuosos, amorosos, sabe? A gente perde de vista as coisas boas. E aí, porque o outro me magoou, pronto, agora eu não vou confiar mais, agora eu não vou querer mais ser feliz com a outra pessoa, eu não vou querer me relacionar com ela. Aí as coisas boas a gente vai minando, 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 minando. Que mundo é esse que a gente vai viver? Se a gente só exalta ou dá ênfase ou dá ibope para coisa ruim. Existe a possibilidade da gente construir coisas lindas juntos, sabe? E eu sou assim, eu sou um pouquinho otimista, né? Eu sou meio Isso é otimista. bom. Eu tô sempre vendo o copo meio cheio. E graças a Ótimo. Deus por isso. Graças a Deus E por isso, porque minha filha, ó, é muita coisa que acontece é e muita a gente tem coisa. um espírito leve, a gente tem um espírito feliz, um sorriso, sabe? Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Mas eu preciso que as minhas amigas brancas, eu preciso que o pessoal que escuta a gente lute com a gente, né? Segure na nossa mão, a gente todo mundo junto, para fazer um mundo melhor, para ter relações mais maduras, né? Relações mais profundas e de preocupação e de se importar com o outro. Se importar com o outro. Eu não vou desistir, não. Eu vou ser sempre essa menina esperançosa, esperançosa, ainda que e apesar de. Que bom, Lu. Que coisa boa isso. Eu estava lendo aqui alguns comentários e as pessoas estão sendo altamente solidárias e também colocando as suas questões. Então, assim, isso é muito bacana porque a gente percebe que essa luta e essa fala, ela está no coração de muita gente. E é como a gente conversou antes, só não tem tido espaço para falar e a gente precisa fazer alguma coisa, né? Quando eu ouvi você na live com o dos anjos, eu fiz exatamente essa pergunta para mim: o que, que eu posso fazer de prático? O que, que eu posso fazer de algo assim, alguma coisa que eu olho e digo assim, nossa, estou contribuindo de alguma forma. Porque, para mim, como eu falei, assim, diante de Deus, era tão comum eu ter meus amigos, muitos, muitos, muitos amigos negros, tão comum a relação saudável, normal, como qualquer ser humano, que quando eu comecei a ouvir as coisas, meus filhos começaram a me conscientizar do que eles ouviam, eu tomei um choque muito profundo, assim. Mas eu nunca tinha feito nada, como você falou, nada prático, nada. Até porque eu não reconhecia necessidade, né? Pelo menos não no meu grupo, nas minhas relações, né? Então, isso que você está falando é Olha, extremamente sério, extremamente sim, importante, e eu estou muito feliz de. Cara, eu estou muito feliz, porque independente de qualquer coisa, eu queria muito começar esse projeto com quem me inspirou. E você me inspirou naquele dia sem saber. Você nem sabia que eu estava vendo, a gente nunca sabe quem passa pela live, né? Eu me lembro que no dia aconteceu alguma coisa com o teu áudio, aí você fez assim para o Felipe, fez assim que não estava ouvindo, e vocês tiveram que terminar. Aí ele continuou, mas você não conseguiu mais entrar. Mas eu não sabia teu nome. Aí comecei a passar mensagem para ele, e ele não conseguia responder, provavelmente porque eu caía na parte da caixa dele que são pessoas desconhecidas. Aí eu recorri para o Guilherme aqui no Rio, que é amigo dele. Falei, Guilherme, você tem contato com o Felipe dos Anjos? Porque ele não responde, eu estou precisando de uma informação. Aí o Guilherme fez contato com ele, aí ele me respondeu, poxa, Delaise, desculpa, mas deve ter ido para a parte da caixa lá de amigos que eu não tenho aqui na lista. Eu falei, não tem problema nenhum, eu só quero contato daquela moça que chorou contigo lá na live.
E foi assim que eu consegui o seu contato. Então, assim, como é importante isso, qualquer ação que a gente faça, qualquer coisa que a gente tenha de movimento em prol de dar essa voz para vocês. E quando a gente conversou do primeiro nome e você nos trouxe um outro olhar, eu e a Fabiane, que está me ajudando com esses flyers, ela falou: Dê, então vamos usar esse Vozes Negras que está lindo, que foi o nome que você sugeriu, vamos botar o enegrecer embaixo, mas vamos ouvir, porque é como você falou, as coisas estão começando a aparecer e as pessoas estão se mexendo porque as coisas estão sendo vistas. E até então a gente não tinha essa possibilidade de ver, né? A minha amiga Gessilda, que está aqui com a gente, falou, eu já estou tão acostumada, porque ela é uma negra que vamos dizer, como vocês sempre falam, os poucos que conseguem, de repente, alcançar um esquema de estudo, né, um cargo e tal, e ela tem um cargo numa instituição pública, e ela vai para alguns lugares considerados VIPs, que ela fala, né, e aí quando ela chega, eu morro de rir com ela, ô Luciana, ela fala, gente, eu já estou tão cansada que o pessoal pergunta, cadê meu marido e se eu sou do exterior? Quer dizer, não é possível uma negra sozinha ter recurso, ter dinheiro, estar num lugar com coisas VIPs, com coisas maravilhosas, sempre perguntam para ela, cadê o seu marido? Onde é que está o seu marido? Ela se acidentou em Fortaleza uma vez e queriam perguntar, me dá o telefone do seu marido para chamar o seu marido. Ela falou, pelo amor de Deus, eu estou sozinha, eu estou fazendo as minhas férias dos meus sonhos, eu e papai do céu, eu não tenho marido, eu vou ligar para minha casa, avisar o pessoal lá no Rio, mas eu não tenho marido. Mas de qual país que a senhora é? Eu sou do Brasil, eu sou uma negra passeando no meu país, dá licença. Então, assim, a gente tem conversado, isso para a gente é um negócio que não aparece. Mas é o dia a dia de Você falou vocês. de uma coisa interessante, essa questão de marido, né? As mulheres, a gente, não sei se vocês já ouviram falar sobre solidão da mulher negra. Sim, sim. Já tenho visto algumas coisas É, do mundo. isso. O que que acontece? As mulheres negras, na nossa sociedade, foi construído uma ideia de que a gente foi hipersexualizada e que a gente não serve para casar. A gente serve para namorar, para ter um sexo bom e nada de compromisso profundo, nada de relacionamento legítimo. Não, é só para um momento de prazer e tchau. A gente não é para casar, né? Isso é uma ideia que Foi construída há muito sutilmente tempo e veio vindo, né? sutilmente foi construído e isso assim é uma realidade, é uma realidade. Eu conheço assim várias amigas minhas, inclusive eu, estamos nessas condições. Por quê? Porque colocaram a gente nesse lugar e dali não tiram, não sai. Então as mulheres, elas não negras, elas não são escolhidas para casamento, elas são, na sua maioria, as mães solteiras mesmo, não desenvolvem uma relação, não desenvolvem um casamento. Você vê hoje, uma das ações, né, que as mulheres fazem, né, é casar com homens pretos. Por quê? Porque muitas vezes a mulher negra, ela tem um agravante tão sério que ela não é escolhida nem pelo homem preto, nem pelo homem branco. O negócio é sério, assim. Entende? Tipo, quando você começar a observar, ela tá sempre abaixo, tá sempre abaixo. Tem sempre algo para agravar ainda mais a situação da mulher negra, né? Por quê? Porque para muitos homens pretos, para se sentirem aceitos, porque o sistema faz isso, né? Para se sentirem aceitos também e tal, não vão escolher a mulher negra que está lá embaixo na cadeia, bem na base, né? E muitas vezes os homens brancos também, eles vão casar com uma mulher que é branca, porque eles se identificam e tal. Mas quando você coloca uma mulher preta numa situação dessa, né, e hipersexualiza e não entende que existe, que você pode construir uma família com uma mulher preta, isso Uhum, também é algo que a gente precisa refletir. Isso uhum. existe, isso acontece muitas vezes, e a gente precisa também expor, né, uma Isso, situação dessa que é verdade. E assim, isso. acontece. Eu vejo várias amigas minhas que não são escolhidas. Várias Entendi, amigas minhas que não são entendi. escolhidas, E né? aí, Lu,
Só para complementar, porque aí o pessoal começa a se animar, começa a conversar aqui com a gente, incrível, mas só faltam mais 10 minutinhos, a gente vai tentar aproveitar o máximo. Mas assim, a Gisilda colocou, isso é histórico, a questão é se a mulher negra continua nesse lugar, ou se ela diz não a esse lugar. E a Débora falou na sequência, hipersexualização, mais um resquício da escravidão que nos assombra. Então, assim, você colocou lá no início, para quem não estava no início, você colocou que assim, não é uma questão de dizer que é todo mundo assim e que todas as negras são assim, Não. mas é óbvio e claro, e muito mais claro agora, nesses últimos tempos, de que a maioria passa por isso, ponto. A minoria não passa por isso. A minoria tem uma história. A gente sabe que algumas pessoas conseguem, mas eles são infinitamente menores do que o número de quem não consegue, das que sofrem muito, né? E continuam sofrendo por conta desses resquícios da escravidão, né? Então isso é importante a gente Sim, dizer. Assim, a e gente está são falando aqui assim, da maioria. não são meses e não são dias, são anos assim. Sim? E da minha geração, a gente nasceu nesse ambiente, nesse contexto. Agora que a gente está enxergando alguma coisa, tentando nos posicionar, porque eu, como mulher negra, eu falando para você, eu estou me posicionando. Eu estou Uhum. dizendo para você, olha sistema e olha pessoas que praticam esse tipo de atitude, eu estou me posicionando, entende? Eu estou aqui dizendo para você que eu estou vendo o que você está fazendo e eu não aceito isso. Eu não aceito isso, porque eu sou uma mulher, tenho uma minha inteligência, o meu emocional, sei me colocar, sou inteligente, você que perde. Você que perde, entende? Então, Uhum. assim, vamos sentar aqui e vamos conversar para ninguém estar perdendo. É uma questão de ganha-ganha. Vamos aqui, Poxa, vamos olha, aprender. eu achei tão importante agora isso que você falou sobre o posicionamento de vocês mesmas também, sabe? Quando você diz assim, eu Sim, sou uma mulher negra e quando eu começo a falar, eu estou me posicionando. Então, acho que isso é muito importante também, não colocar, que é uma coisa que eu vejo muito em você e nas outras amigas que eu convidei e que, obviamente, só aceitaram porque não estão nessa posição de vitimização, estão na posição de falar assim, uhum. tem espaço, quero falar assim. Né? Então, acho isso muito importante. Só para a gente poder dar voz um pouquinho ao pessoal que está com a gente, a Rafaela, nós trabalhamos juntas na mesma empresa, colocou que ela voltou ao lugar de origem dela, há muito tempo que ela não ia, e quando chegou lá, as pessoas perguntaram para ela se o marido dela era gringo. Gente, é impressionante. A Rafaela deve ter pelo menos aí umas 2 gerações abaixo da minha. Seu marido é gringo, né? E a Josafa Ana Elaine está falando: a dor não vai passar, mas a mulher negra se levanta generosamente para lutar, de forma que outras não experimentem o que ela viveu. Né? Então, assim, Sim. ou realmente a gente soma com vocês e, como mulheres brancas, a gente dá o braço a vocês e fecha essa corrente para a gente se ajudar, as pessoas entenderem que a maioria sofre, então se a maioria sofre tem alguma coisa errada, a gente precisa minimizar isso, e junto com vocês, né? Porque vocês precisam dessa voz. E assim, E eu não é estou uma muito questão feliz. assim de aceitar ou deixar de aceitar, é nos imposto. Sim, É levantar a mão. imposto, é colocado esse lugar sobre nós, esse peso sobre nós por obrigação, Uhum. sabe? É silenciamento. A gente não tem direito de escolha. Agora a gente está tendo, porque nessa live aqui que eu estou falando, que eu estou me posicionando, eu estou dizendo, eu não aceito. Mas séculos, séculos é imposto, é tido como uma obrigação. Esse é o seu lugar, você não é para estar aqui. Eu não vou escolher você, vou escolher a fulana. E assim, isso é imposto, não é uma questão de que a gente. Eu não tenho direito de escolha. Eles negligenciam e eles violentam o meu direito de escolha. Né? Entendi. Porque quando você está num lugar de privilégio, você tem direito à escolha. Eu nasci não tendo direito nenhum de escolha. É que eu me levantei, olhei o contexto e disse, não, eu vou escolher sim. Porque assim como o outro tem o direito, eu também tenho esse direito de escolha, eu tenho esse direito de dizer não, eu tenho o direito de dizer sim, eu tenho todos os meus direitos como qualquer outro cidadão, como qualquer outra cidadã, como qualquer outra mulher. Mas eu entendo que é difícil de entender isso quando você não é violentado no seu direito de escolha. Eu entendo, é Aham. difícil mesmo a gente entender, a gente compreender, né?
Por quê? Porque eu sempre nasci num lugar de privilégio em que eu sempre pude escolher. Mas existem gente que nasceu que foi violentada no seu direito de escolha, que é o mínimo. É É o o mínimo. mínimo, É verdade. entende? Então, assim, eu sei qual é o meu lugar, porque eu me repito isso todo dia, porque a sociedade diz que não é o meu lugar a universidade. A sociedade diz que não é lugar, não é o meu lugar ser uma mulher casada. A sociedade Uhum. diz, olha isso, olha aqui que violência. A sociedade diz que a minha cor é uma cor feia. A sociedade diz que as mulheres da minha cor, o meu cabelo é feio. Fazem produtos para eu alisar o meu cabelo. Não aceitam o meu cabelo do jeito que ele é, as minhas tranças. Eles o tempo todo violentando o meu direito de escolha. O tempo todo. É Uhum. muito difícil. E eu Muito entendo difícil. quando a pessoa fala assim para mim: ah, mas você tem que dizer, você tem que falar, amiga. A gente fala, mas a gente não é escutada. Não É, mas ouvem é a uma gente. luta. É uma luta constante, Não né, Lu? ouvem a gente. Ô, E Lu, assim, nos calam e nos silenciam o tempo todo. O tempo é todo. verdade. Se a gente Mas aqui, não der uma de louca e gritar assim para falar, não fala. então, a gente vai falando. Lu, deixa eu te contar, a gente está no finalzinho. A Rafaela colocou: meu pai me ensinou que meu lugar é onde eu quiser, graças a Deus pelo seu pai, nosso lugar é onde a gente quiser. Eu queria dizer o seguinte: eu queria agradecer as pessoas todas que estão aqui, da sua rede de contatos, da minha rede de contatos, dizer para vocês que eu estou muito feliz. Lu, eu preciso te contar depois, eu vou te contar pelo zap, a reação de algumas amigas minhas quando eu mandei o projeto, de dizer, escrever para mim dizendo que estavam chorando emocionadas, porque essas coisas não acontecem, são raras, e que só a oportunidade de participar já era bacana. Então, assim, eu estou muito feliz. A gente tem uma mesma fé e a gente sabe que isso é sopro do Espírito, a gente crê dessa maneira e a gente quer compartilhar isso. Então, eu queria dizer para todo mundo que está aqui com a gente que, como eu falei no início, eu estou com gente até agora, até setembro, eu estou muito feliz, minhas amigas negras chegaram para dizer, estou aqui, vou levantar a mão também. Então, semana que vem, eu tinha comentado ontem com a Lu, e vou falar para vocês com muito prazer, eu vou conversar com uma amiga. Eu vou te dar um minutinho também, a gente está com 57, mas ninguém vai derrubar a gente não, a gente vai sair classuda e linda igual a gente entrou. É, a gente vai, semana que vem a Alda Pucu Gonçalves, que é uma amiga que eu fiz no Projac quando eu trabalhei na Globo, uma produtora de arte com um trabalho maravilhoso, que por acaso é filha de um ator negro maravilhoso, que é o Milton Gonçalves. Ela vai estar comigo quarta-feira que vem, dia 15. Venham para a gente prestigiá-la também, para a gente dar esse apoio, porque a nossa presença aqui apoia. Lu, dá a sua gratidão aí, que a gente está com 57,5 e a gente não vai ser derrubada. Beijo para todo mundo. E que vocês, todos nós, tenhamos atitudes e iniciativas de inclusão. Quando uma mulher estiver falando, homem, você que está nos assistindo, homem, pelo amor de Deus, dê voz a essa mulher, deixa ela Isso. falar, deixa ela se expressar. Mulheres lindas, brancas, maravilhosas, que nos ajudam, que nos apoiam. Eu amo vocês são minhas amigas e a gente pode construir algo muito melhor do que está se apresentando para nós. A gente pode mudar essa história. A Isso. nossa vida é hoje, é agora e a gente pode fazer muito melhor do que já fizeram. Então, Ah, vamos correr maravilha. atrás que a gente vai conseguir sim mudar o nosso ambiente, o nosso contexto, a nossa mente para ter relações melhores, né? Isso. Racismo não. Relacionamento Racismo com não. qualquer mulher, dando voz a todas elas, sim. Muito bom, Lu, muito obrigada por Tá ter me dado bom? esse prazer, muito obrigada pela honra de receber você. Como eu estou feliz de ter começado esse projeto com você, e daqui até quando a gente tiver amigas negras, amigos negros que queiram falar, a gente vai dar esse espaço às quartas nesse horário, enquanto essa pandemia chegar ou não, se ela for embora, depois a gente continua, porque o que é bom e faz bem, a gente tem que repetir. Obrigada, querida, muito obrigada às suas amigas que vieram, as minhas amigas, e a Evelyn está dizendo aqui pra gente o seguinte: ô Lu, sua cor é linda, difícil é ser branquela como eu. É verdade, concordo plenamente. Te amo, Evelyn. Você é linda. Gente, muito obrigada pela audiência de hoje. Amanhã tem Brota na Quinta, hein? Vem fazer sua propaganda. Beijo, Lu, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Bom Obrigada a todos. descanso, gente. Tchau, Tchau. queridos. Tchau.